Olá, nesse vídeo vou falar sobre correção de fósforo extraído em MLX1, atendendo a uma solicitação do Wellington. Por que solos que apresentam mesmos teores de fósforo extraído em MLX1 exigem quantidades diferentes para corrigir a deficiência do elemento no solo? Mas antes de responder à pergunta, gostaria que você se inscrevesse no canal se ainda não é inscrito, ativasse o sininho para receber as notificações. Se gostar do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com demais colegas e amigos. Devido à fixação sofrida pelo fósforo nos solos, os pesquisadores desenvolveram uma metodologia para determinar a necessidade de fósforo extraído em MLX1 para corrigir a deficiência do elemento no solo. E para isso, tem diversos trabalhos, e eu vou citar especificamente o trabalho de Souza, Lobato e Reim, que desenvolveram trabalhos de pesquisa nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal, coletando amostras de solos argilosos, de solos médios, de solos arenosos, e determinaram, através da classificação dos solos em faixas de teores de argila, determinaram o nível crítico e a capacidade tampão de fósforo do solo para as culturas anuais. Como vocês podem ver na tabela, os níveis críticos de fósforo foram definidos, e também a capacidade tampão foram definidas em função das faixas de teores de argila. No caso aqui, os solos foram classificados em faixas separados aproximadamente 10 unidades percentuais em cada classe desses solos. E foram determinados o nível crítico de cada uma dessas faixas e a capacidade tampão de fósforo para essas determinadas faixas de teores de argila. E o que é nível crítico de fósforo no solo? É o teor do elemento mínimo exigido para que as culturas obtenham pelo menos 80% do potencial produtivo para aquela cultura. Então vamos supor aqui o 20 para solos de 10 a 15% de argila, o nível crítico é 20. O que isso significa? Que eu preciso ter no solo pelo menos 20 mg por decímetro cúbico do fósforo extraído em MLX1 para obter pelo menos 80% da produção potencial dessa cultura. No caso de solos, por exemplo, que tenham mais de 65% de argila, eles foram classificados apenas numa classe, independente daí do teor de argila. Acima de 65 eles têm um nível crítico de 4 mg por decímetro cúbico, ou seja, para eu atingir 80% do potencial produtivo das culturas, eu preciso ter pelo menos 4 mg por decímetro cúbico. E o que significa capacidade tampão do fósforo? É a quantidade de quilos por hectare de P2O5 necessárias para elevar em 1 mg por decímetro cúbico de fósforo. Por exemplo, os solos de 10 a 15% de argila, eles necessitam de 5 quilos por hectare de P2O5 para elevar em 1 mg por decímetro cúbico de fósforo no solo. Ou seja, se esse solo aqui, de 10 a 15% de argila, tivesse um valor de 19 mg por decímetro cúbico, para eu elevar esse valor para 20 mg por decímetro cúbico, que é o valor do nível crítico desse solo, eu necessitaria aplicar 5 kg por hectare de P2O5. Já o caso num solo argiloso acima de 65% de argila, o nível crítico é 4. Porém, a capacidade tampão desse fósforo exige para aumento de cada unidade
em miligrama por decímetro cúbico de 70 kg por hectare de P2O5. Ou seja, se aqui tiver 3 miligramas por decímetro cúbico, para eu elevar a 4, eu necessito 70 kg por hectare de P2O5 para elevar esse nível de 3 para 4 miligramas por decímetro cúbico. Vamos ver um exemplo prático dessa situação específica. Vamos imaginar aqui dois solos, um solo A e um solo B. O solo A com 2 miligramas por decímetro cúbico extraído em MLX1 e o solo B também 2 miligramas por decímetro cúbico extraído também fósforo em MLX1. Observe que a pergunta se refere a por que solos com mesmos teores de fósforo extraído em MLX1 exigem quantidades diferentes para corrigir a deficiência do elemento no solo. Ora, então, como vemos aqui nesse problema, nós temos dois solos, um solo A e um solo B, apresentando 2 miligramas por decímetro cúbico. Então, vamos examinar os dois tipos de solo para saber por que essa diferença. O solo A ele tem 58% de argila e o solo B 20% de argila. Bom, por princípio já o nível crítico para teor de argila é 58%, o nível crítico é igual a 6 mg por decímetro cúbico, conforme está na tabela, e a capacidade de tampão é igual a 42 kg por hectare de P2O5. Vamos examinar esses valores então com mais cuidado aqui. Então, se eu tenho o solo com 58% de argila, ele está classificado nessa faixa de teor de argila, entre 56% e 65% teor de argila. O nível crítico para essa faixa de argila é igual a 6 mg por decímetro cúbico. Então, eu preciso levar esse fósforo no solo para 6 mg por decímetro cúbico. E para cada miligrama por decímetro cúbico de aumento, eu preciso aplicar 42 kg por hectare de P2O5. Voltando para o nosso problema, então, esse valor é igual a 4 mg por decímetro cúbico, porque 6 mg que eu preciso, menos 2 mg que já está no solo, eu preciso levar essa quantidade em 4 mg por decímetro cúbico. Para atingir esse valor, eu preciso multiplicar o 4 mg por decímetro cúbico vezes 42 kg por hectare de P2O5, que é igual a 168 kg por hectare a necessidade desse solo. Já no solo B, a argila é igual a 20%, o nível crítico é igual a 17 mg por decímetro cúbico, capacidade de tampão igual a 7 kg por hectare de P2O5. Vamos examinar com mais cuidado. Esse solo está situado aqui nessa faixa, entre 16 e 25. O nível crítico é igual a 17 mg por decímetro cúbico e a capacidade de tampão é igual a 7 kg por hectare para elevar em 1 mg por decímetro cúbico esse fósforo. Portanto, eu preciso 17 mg por decímetro cúbico, menos 2 mg que eu já tenho no solo, eu vou precisar de um acréscimo de 15 mg por decímetro cúbico de fósforo no solo. P2O5 aplicar é 15 mg por decímetro cúbico multiplicado por 7, que é a capacidade de tampão. Eu vou precisar de 105 kg por hectare de P2O5 no solo B. Observe que nesses dois solos as necessidades são diferentes em função do nível crítico e da capacidade de tampão para esses dois solos. Vamos examinar eles em função de supersimples, que o supersimples tem 20% de P2O5, 100 kg de supersimples, então tem 20 kg de P2O5. Para ter 168 kg por hectare de P2O5, nós precisaremos 840 kg por hectare de supersimples. Já no caso do solo B, eu vou precisar de 105 kg por hectare de P2O5 é igual a 525 kg por hectare de superfosfato simples. Como podemos observar nesses dois exemplos, temos dois solos
que exigem quantidades diferentes de fósforo para correção, apesar de apresentarem o mesmo teor nos dois solos de 2 mg por decímetro cúbico de P, o de fósforo extraído em mLx1. Portanto, quem determina a necessidade e a exigência da quantidade de fósforo a ser aplicado ao solo é o teor de argila, porque é o teor de argila que determina o nível crítico e a capacidade tampão desses dois tipos de solos. Se você achou um pouco complicado esses cálculos todos, eu tenho uma notícia boa para você, que é o sistema Analisolo, em seu programa, as fórmulas necessárias para fazer a interpretação de acordo com o teor de argila do solo, de acordo com o fósforo extraído em mLx1. Então, se você quiser saber mais sobre o sistema Analisolo, veja na descrição do vídeo, aqui está o link para o sistema Analisolo. No próximo vídeo vou falar sobre o fósforo extraído em resina e como fazer a recomendação da correção do fósforo nesses casos. Por enquanto é isso, eu fico por aqui, agradeço a sua atenção por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu like e até a próxima. Tchau!